Deus está com os irmãos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque é ali que o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Amém? Amém. Então é lindo, né? Ou com bom e com suave, que os irmãos, né? Que a gente possa estar sempre em união, né? Porque aqui não é outro lugar. Minha casa do Senhor adorar, juntos para adorar o Senhor, no só união, né? Porque quando tem união, quando todos estão no só propósito, as coisas é diferente. Amém? Louvado seja Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que tu nos desse. Maravilhoso, Senhor, cheio de paz, Deus de livramento, Deus que o Senhor fez tantas coisas nesse dia, meu Pai, que a gente sabe nem como falar para o Senhor, só agradecer, porque meu coração é só gratidão a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, porque hoje também faz 33 anos, né, que eu dei a luz à minha filha Beatriz, e hoje foi maravilhoso, um dia maravilhoso, né, e eu sempre venho à mente lembrando de tudo, a bênção que o Senhor me deu, que é a minha filha, né, assim como, né, eu louvo a Deus por tudo, tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui para te agradecer, para te louvar, Pai. Porque eu vim à tua casa hoje para cultuar, Senhor, para entregar, Senhor, tudo que tem dentro de mim, Senhor, e deixar tudo no teu altar, Pai. E eu só te louvo, só gratidão, Pai, porque a minha vida é só gratidão mesmo a Ti, Senhor, por todas as coisas, Pai. Deus, obrigado pela vida de cada irmão que aqui chegou, que a cada dia nós possamos estar juntos aqui, Senhor, na sua união, no seu propósito, para te adorar, te agradecer, porque não há, Senhor, outro lugar, Senhor, melhor do que estar na tua casa, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Desde já eu te louvo, eu te agradeço. Deus abençoa, Senhor, a equipe de louvor desta noite, unge seus lábios, que nós que estamos aí, Senhor, de pé, possamos abrir os nossos lábios e louvar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Senhor. Que o nosso louvor venha sair de dentro das nossas entranhas, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que possa chegar ao teu trono com aroma suave. Deus, em nome de Jesus, abre nossos vídeos para ouvir a tua palavra, porque eu sei que o Senhor já trouxe, Senhor, a mente do pastor aquilo que o Senhor quer que nós escute nesta noite, e que nós venhamos sair daqui edificados, Senhor, pela tua palavra, por tudo que vai ser feito neste lugar, porque eu sei que o Senhor já preparou tudo, meu Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, só te agradecer, Pai, por tudo. Muito obrigado, eu te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus, que é poderoso, maravilhoso. Amém? Ele é a nossa porção, Ele é aquele que tem cuidado de nós. Amém? Ele cuida de mim e de você. Amém? Vamos adorar com alegria nessa noite. Tu és o meu
Mas o Senhor sabe, o Senhor sonda o seu coração, sonda e esquadrinha a nossa vida. Conhece o nosso deitar, nosso levantar. Aquilo, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe. Ele nos pronunciar. Amém? Se o sol se
Eu e você. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada,
sabe? Eu recolhi as ofertas nessa noite de Jesus. abençoa os dízimos, as ofertas, os ofertantes, os dizimistas e aqueles que não puderam contribuir, Senhor, abençoa também.
abre portas de emprego para os desempregados, que possa acontecer uma bênção especial, Senhor, que possamos reconhecer a Tua grandeza. Todos os seres em sua serena beleza declaram: Deus é amor. Em nome de Jesus, amém. Aqui, ora aqui, vem cá. Ei, vem cá, ora aqui. Vem cá. Pode vir as crianças. Vem cá. Vem contigo aqui. Isso. A igreja estende a mão para cá. Amém. Aqui ainda falta mais um, né? Amém. Senhor Deus, abençoa estas crianças, Senhor, que possam aprender da Tua palavra, as proteja, Pai. Como a Tua palavra diz, das tais é o reino do céu, Senhor. Que possamos ter o coração igual das crianças, Senhor, sem maldade, limpo, puro, Senhor. Abençoa a titia que vai dar aula, que vai cuidar dessas coisas lindas. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos a Deus, né? Ontem foi a festividade de aniversário do Ministério de Intercessão, Guerreiros da Fé. Foi uma noite assim abençoada, amém? Essa é a palavra, né? Nós estamos hoje com alguns irmãos faltando, estão enfermos, né? Essa virose ela vem, afeta de diversas maneiras. Aí tem gente que está com febre, com dores, né? Outros estão com infecção, outros estão com diarreia, enfim. E de maneira que alguns que não estão aqui porque estão enfermos, outros estão trabalhando, bem como a Érica. Ela foi escalada para trabalhar hoje à noite e vai ser domingo sim, domingo não, até que a coisa normalize e decide do horário, amém? E assim, acredita bem no Edivaldo, amém? Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, amém? Ontem a mensagem, o tema era esse versículo, Atos 4, versículo 31, né? E esse versículo ficou na minha cabeça, de maneira que de madrugada eu orei. Quando eu comecei a ver, Deus me inquietou. Quando eu cheguei na caminhada, eu fiz essa mensagem. Pensa uma mensagem rápida, né? E nós vamos falar sobre isso nessa noite, né? O livro de Atos é um livro assim muito rico em ensinamentos para nós, né? Dizem que ele é a história da igreja. Eu concordo, mas eu também, olhando para ele, eu vejo que ali não está toda a história, né? A história é muito grande, mas tem o essencial para nós, né, que cremos no Senhor Jesus. Tem o essencial, amém? Então nós queremos ministrar nessa noite sobre esse versículo, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Senhor, te louvamos esta noite, pela vida de cada um que aqui se encontra, desde as criancinhas até os mais idosos. Toma, Senhor, aqueles que não puderam vir por circunstâncias adversas, que o Senhor esteja com cada um. Derrama da tua graça, para que a gente possa ministrar aqui com o instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O livro de Atos, alguém já disse, porque se chamam Atos dos Apóstolos, mas há uma concordância muito grande em que esse livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque na verdade é a ação do Espírito Santo o tempo todo, né, agindo, embora ele use pessoas, mas é a ação do Espírito Santo, sem aqui diminuir nem negar aqueles que foram usados, né?
os apóstolos, né? Foram usados pelo poder do Espírito Santo. E nós somos usados pelo poder do Espírito Santo. Sem ele a gente não abre a boca para nada. Não é? A gente não abre a boca para nada. Mas este livro é o segundo livro escrito pelo Dr. Lucas. E alguns consideram ele como um teólogo evangelista e um historiador confiável e um bom teólogo. Olha só que coisa, né? E eu fico assim, eu digo, meu Deus, se eu tivesse mergulhado em várias pesquisas, quanta coisa eu não traria. Eu olhei só um pouquinho de nada de uma pesquisa só. E já fiquei encantado com isso. Lucas, um excelente historiador e um bom teólogo, um evangelista. Olha só. Porque o seu primeiro livro é um livro que é um livro evangelizador, através daquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos, inclusive ele, aprendendo aos pés do Senhor. E nós aprendemos aos pés do Senhor. Amém? E veja, eu tomei a liberdade de dizer que esse livro, no capítulo 1, do verso 6 a 26, ele traz aqui a espera do Pentecostes prometido por Jesus, que é uma promessa a se cumprir, dada pelo Pai, amém? Lá atrás, no Antigo Testamento. E do capítulo 2 ao versículo, capítulo 2, versículo 1 ao 47, nós temos aí o acontecimento, o dia de Pentecostes, a promessa acontecendo, o derramar do Espírito, a vinda do Espírito, e daí para frente, né, vai se suceder N coisas, dentre elas eu e vocês estamos dentro dela. Amém? A partir do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 31, nós temos aqui a história da perseguição da igreja. A igreja é estabelecida, amém? A igreja do Novo Testamento, a igreja da graça, ela foi fundada e estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo e prometida por Ele, para que os seus seguidores que Ele preparou fossem cheios do Espírito Santo, cheios do poder, para dar continuidade, porque Ele fez tudo no poder do Espírito. Aleluia. Quando Ele foi batizado nas águas. Olha que coisa tremenda. Então, glória a Deus. Este livro é um livro extraordinário, porque ele contém ensinamento a respeito da oração, que é vital para todos nós, povo de Deus. Pois Deus estabeleceu a oração como meio de nos comunicarmos com Ele, e Deus age por meio de nossa oração, conforme a sua soberana vontade. Por isso, irmão, interessante que o tema do aniversário do Ministério de Intercessão, que sucedeu uma pregação que eu tinha falado sobre oração. Domingo passado eu falei sobre oração. Quem estava aqui lembra, né? E hoje eu vou falar também. Mas eu quero destacar a oração como instrumento vital para a vida do crente. Por que é um instrumento vital? Porque sem oração você não vive o cristianismo. Sem a oração você vai se tornar um crente frio. E olha lá, se não for mundanismo, se tornar um crente carnal, mundano. E pastor entende, meu amigo, é o que mais tem nessa época de hoje. Essa época de hoje nós temos a falta, a necessidade de um novo agir, de uma inovação do Espírito Santo, para trazer um avivamento, para trazer de novo, acender a tocha do fogo em nossos corações. Aí a pergunta eu me faço: o que é que eu vou deixar? Porque a minha geração está se indo. O que é que eu vou deixar para a geração que vem atrás de mim? A geração que estava na minha frente deixou um legado, de maneira que a minha vida foi outra, é outra, aleluia, até o fim.
comigo aqui sabe que tudo era o Betel. Você chegasse no gabinete do Dona Lídia, você sentia a presença de Deus. Você sentasse numa sala de aula, a presença de Deus. Você ia na capela, a presença era tão forte que você não aguentava. Você se ajoelhava e chorava e pedia graça, misericórdia de Deus, pedia renovo, se comprometia, eis-me aqui, Senhor, e se levantava cheio do Espírito para cumprir aquilo que havia prometido. Mas hoje, irmãos, hoje, agora eu falo com o Betel e o Betel. Vai na sala de aula do Betel, você não vê, você vê ensinamento, pois teologia é top, mas aqueles momentos que se tinha, que a presença de Deus ali tomava o professor, tomava aluno. Você chegava no Betel e se sentia algo diferente. Você sabia que estava em João Pessoa, no bairro do Alto Plano, Alto Mateus. Você sabia, mas você dizia, parece que eu estou em outro lugar. Era a presença de Deus para tudo quanto é lá. Eu digo isso e não estou aqui falando mal não, mas eu estou falando com saudade e orando para que Deus derrame, para que Deus faça acontecer. Simplicidade, humildade. Deus só derrama o Espírito Santo sobre os humildes. Amém. Glória a Deus. Soberbo está fora, orgulhoso está fora. Amém. Mas os humildes, os simples, Deus usa, Deus levanta com o poder da palavra, que os estudiosos, os mestres da nós ficam assim de boca aberta e tem que se render. Amém. E é isso que eu vejo aqui. Esse livro me encanta. Essa parte mexeu comigo, porque mexeu numa área que eu gosto, de ousadia, de coragem, de força, de renovo, e é o que eu peço a Deus todos os dias na minha vida. E não é só uma horinha do dia não, viu? É por isso que você olha esse homem aqui, 70 anos, aqui. E onde eu vou, ninguém acredita que eu tenho 70. Eu fiquei até meio, né? Eu fui comprar roupa, aí lá veio um cidadãozinho, aí chegou e disse assim, eu estava conversando com um dono lá, e a conversa boa, né? Eu tenho essa facilidade de comunicar, e aí eu trago comunicando, começo a falar de Deus. E quando eles estão falando, pega futebol e eu trago para Deus. Vai falar de política, eu puxo para Deus. Tudo eu puxo para Deus. É a minha área, é o que eu tenho que fazer. Aí chegou esse senhor. Bom dia, jovem. Eu chego bem aqui. Eu disse, olha, eu vou lhe dar bom dia, mas antes de lhe dar bom dia, eu quero dizer uma coisa. Muito obrigado, por jovem. Mas sabe o que é isso, irmão? É Deus. É Deus que nos torna jovem por dentro. Essa força impulsora do Espírito de Deus. Eu conheci um senhor na cidade de uma serra, acho que é lá em Fortaleza. Um senhor já idoso lá, ainda está lá, mas é um homem cheio do Espírito Santo. Você está pensando que ele faz curso de evangelismo? Nunca fez. Você está pensando que ele precisa que alguém vá com ele? Não precisa. Ele sai sozinho e prega, e ora, e faz mistério na rua, e Deus enche ele do Espírito e ele está lá. Fala mistério, aí o menino quer saber o que é, e ele come Jesus, nome de Jesus. E ganhou muitas almas. Não sei que tem uma serra, um frio, meu irmão, me doeu os ossos. Ele só me doeu os ossos, não doeu a alma não, os ossos doem. Então esse livro mexeu comigo, o versículo. E eu disse, Deus, a oração, ela é vital para a minha vida. Porque sem oração esses homens não tinham feito o que fizeram, não enfrentariam o que enfrentaram. Mas o que aconteceu? Por que eles oraram desse jeito? E vai mais adiante, eu vou citar aqui.
perguntarmos: por que orar? Para que orar? Se Deus não responde logo, se Ele não responde o que eu quero ouvir, se Ele não faz o que eu gostaria que fizesse, Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, na hora que quer, do jeito que quer, como Ele quer. Aleluia, porque Ele sabe o que é melhor, porque a soberania da vontade de Deus é boa, agradável. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo acima que nós lemos nos mostra a importância da oração, pois os apóstolos Pedro e João haviam sido presos e, uma vez soltos, entenderam que precisavam orar mais, e junto com os demais apóstolos, a prisão deles se deu por pregarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme os versículos, desse capítulo 13. No versículo 1 do capítulo 4 até o 13, a gente vê, eles foram presos porque pregavam. A prisão foi justa? Não foi justa, mas ao mesmo tempo foi, porque eles sabiam que seriam perseguidos por causa do Evangelho de Senhor Jesus. Se Jesus foi, ele não poderia deixar de ser. Então foi justa. Injusta porque eles não fizeram mal a ninguém. Injusta porque ele estava pregando sobre o reino dos céus. Justa porque eles estavam falando sobre a vida eterna, que só Jesus falava em nome de Jesus. Então, irmãos, permita ler o texto aqui. Olha só, a partir do verso 1 do capítulo 4, vai dizer assim: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Fazendo aqui um parêntese, tudo começou com os saduceus, viu? Ele foi o pivô, sabe aquele que joga fogo na lenha? Ele juntou-se nada, irmão. Você está pensando que quem persegue a gente é o quê? É a nata, irmão. É a nata da sociedade, é a nata das autoridades. Se outros perseguem, eles odeiam a Cristo, odeiam de verdade. Claro que tem suas exceções, mas olha aqui, irmão, aqui está falando da nata, e está falando de judeus, irmão. Aqui não foram os romanos, não foram os judeus. Olha só, continuando. Eles prenderam Pedro e João, e como já haviam anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, olha que coisa linda. Não, quando a pessoa pensa que faz o mal a nós, Deus transforma em bênção. Olha só, olha que coisa tremenda. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. Note que a Bíblia se refere a homens, porque é o cabeça, mas subentende-se que veio, ou teve também mulheres, jovens, adolescentes. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades, olha aqui, e líderes religiosos e os mestres da lei, estava reunido em Jerusalém. Veja como é bem classificado por Lucas. Quem era que estava incomodado? Mestre da lei. Mas era um mestre que estavam cegos, porque a lei é muito clara a respeito de Cristo, dos acontecimentos. A lei apontava para tudo que ia acontecer no futuro, até Cristo. E de Cristo, Cristo aponta para o futuro, até o final, que chega no livro de Apocalipse. Então veja, irmãos, ali estavam sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote.
Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isso? Aqui, irmão, aqui tem um ponto, sabe? Eles podiam estar aqui, dominados pelo medo, poderiam se acovardarem, poderia até dizer assim, não, irmão, a gente falou besteirol, deixa a gente ir, não vai falar mais não. Mas note, então Pedro, agora veja um ponto crucial para Pedro agir, cheio do Espírito Santo. Isso é tão importante. Você é cheio do Espírito. Veja, irmão, você é cheio do Espírito. Tudo bem, o Espírito vem e faz morar tudo. Beleza. Mas eu tenho que estar buscando ele, enchendo, porque são lutas contínuas, constantes, dia após dia. Será que quando eles foram presos eles não estavam cheios? Eles tinham sido batizados no capítulo 2, mas eles entenderam que precisavam de mais. É mais ou menos assim, precisavam de um renovo. O dia de hoje está terminando, mas eu tenho que entender que eu preciso de um renovo por amanhã. Amanhã, se eu acordar de noite, porque às vezes acordo de madrugada, eu já vou lá, Senhor, eu quero amanhã ser renovado, eu quero amanhã ser cheio, eu não sei o que é que o sol, quando despontar e clarear o novo dia, o que é que vem para mim. Eu sei que tu sabe, sei que tu me proteges, sei que tu andas comigo, eu sei que eu estou contigo, mas a minha vitória depende do teu Espírito, para que eu decida, para que eu seja fortalecido, para que eu seja corajoso e ousado em meio àqueles que vêm me causar temores, porque nossa carne é fraca, os temores vêm, mas quando ele está cheio do poder do Espírito, a gente enfrenta, a gente rompe essas barreiras, rompe barreiras, salta muralhas, sei da glória. Eu não estou para saltar, não. Pegar o jovem aí, Arthur, né, Arthur? Eita. Então veja bem. Aí Pedro, o que Pedro vai dizer? Agora veja, irmãos, está se tratando de pessoas simples. Quando diz que eram pessoas incultas, está dizendo que eles eram pessoas que não tinham a teologia, viu, irmão? Rabino. Aí veja, o que é que Pedro vai dizer? Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permita que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro ele estabelece quem fez, e com isso ele está dizendo que a fé dele está no nome de Jesus, e é o poder do nome de Jesus que faz acontecer as coisas. E ele chama a atenção das autoridades, e ele trata bem, mas também havia uma multidão ali, de maneira que ele disse a todo o povo de Israel. Ele falou em alto e bom som. E olha o que ele vai dizer agora, irmão. Agora isso foi desafiador. É por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram. Meu Deus. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ele não se omite, ele não fica em cima do muro, ele fala a verdade com simplicidade.
intensidade, com profundidade, com clareza e sem temor. Ou seja, quer me prender de novo, prenda. Mas não vou me calar. Não vou me calar. Aí ele continua: é pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Aí ele fecha. Além do salvo, ele está dizendo: além do salvo, o Senhor não salva, o sacerdote não salva, a autoridade não é que salva, ninguém, só Jesus, só Ele salva. É pelo poder do nome dele, é do nome dele que emana o poder para salvar. É Ele, ponto final, acabou, não vou mudar. E ninguém pode mudar isso, porque não há debaixo do céu nenhum nome que não seja dele. Aleluia. Meu Deus, que inveja santa minha. Mediante esta brilhante defesa apresentada pelos apóstolos, aquele tribunal não teve outra decisão a não ser esta. Então eles se encurralaram aquele tribunal acusatório, encurralou, botou no canto da parede. E ele vai dizer, o texto vai dizer a partir do verso 13 ao 22, as autoridades, ao verem a intrepidez de Pedro e João, ousadia ou coragem, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconhecendo que haviam eles estado com Jesus. Aí tem uma outra versão que eu tive cuidado de olhar, que é a NBV, Nova Bíblia Vida, diz assim: ficaram admirados e reconheceram que o que a convivência com Jesus havia feito neles. Eu achei isso primeiro. Irmão, não pode, não dá para acreditar numa pessoa que se diz crente e você não vê sinais algum na vida dele de Cristo. As autoridades ímpias, foi a convivência deles com Cristo, eles estavam, por isso que tem esse efeito, por isso que eles estão assim. Como é que você está, irmão? Você convive com Jesus, Jesus vive com você, tem que haver mudança. E não sou eu que vai avaliar, é você que tem que ser avaliado. Tem que ter mudança, tem que haver compromisso com Jesus. Isso tem que refletir para fora, é de dentro para fora, para enfrentar as circunstâncias da vida, para enfrentar os ímpios, para enfrentar as heresias, para enfrentar tanta coisa, mas enfrentar por causa da convivência com Jesus. Se você pergunta, pastor, mas como é que eu vou conviver com Jesus? Só tem duas maneiras, duasinhas: a oração e a palavra. Isso aqui, palavra e oração e palavra, faz de você ter uma convivência com Jesus que vai refletir para tudo quanto é gente. Vai, irmão. Não tem como. Não tem como. E vai identificar você. Eu não sabia, eu não conhecia o cantor. Nem sabia que era irmão de Livramento. Mas ele daqui olhou para mim e disse: o senhor é o pastor, não tem como. Ele dizendo isso, na minha mente eu estava
traduzindo. Sou servo mesmo de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, veja. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário, em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Olha, eles admitiram, houve um sinal, o homem estava lá, maior de idade, 40 anos, testemunhando que foi, todo o povo viu, não tinha como mudar. Mas espera aí, mas vamos ameaçar eles e vamos calar a boca deles. Aí, ó, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Uma outra versão vai dizer: importa obedecer a Deus do que a vocês. Pergunta é: importa você obedecer a Deus? Presta atenção, presta atenção no que eu vou dizer. Vou pegar um exemplo aqui. Acho que Edvaldo deve estar trabalhando também. E outros que não trabalham, às vezes não quiseram também. Vai dizer não? Trabalhar. Mas se a pessoa disser assim: olha, eu sei que você tem compromisso de ir lá para a sua igreja, né, que eles chamam de igreja, na verdade é o tempo, mas você vai trabalhar, hoje você não vai. Não, eu vou. Importa obedecer a Deus. Não, você não vai fazer isso. Você está sendo mal criado, não é educado, está aflorando a autoridade dentro de você. E quando é que isso, irmão, vale para mim? Importa mais obedecer a Deus do que os outros. Se os outros dissessem: olha, você não vai mais falar sobre Jesus. Porque se ele disser isso para mim, em outras palavras, está dizendo assim: negue Jesus. Aí sai daqui, capeta. Some na minha frente. Tem como? Passei por isso 13 anos e alguns meses. Menos porque Deus agiu antes, mas no começo foi muita luta para eu falar, e eu falava. E dentro de um sindicato, meu irmão, sindicato que não, tem muita coisa que não presta ali. E Deus me testou ali dentro. E eu falava. Escutei palavrões, escutei tanta coisa, mas no final, o que Deus disse para mim se cumpriu. Vou tirar você no tempo certo e com honra. E assim foi. Todos eles tiveram que baixar a cabeça e honrar a fé, a minha fé em Deus. Sim. Tempo depois eu dei uma passadinha lá, todos disseram: quando você estava aqui, esse ambiente tinha paz. Depois que você saiu, virou uma bagunça. Vivência com Jesus, não deixar de falar o nome dele, e é não negar, faz de você um campeão da fé. Aleluia, glória a Deus. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo. Agora a testemunha é grande, por causa do povo, porque todo aquele povo que ouviram isso glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ó,
40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Veja. E aqui a igreja estava enfrentando a perseguição do capítulo 3 de Atos. Veio uma perseguição grande. Muitos já tinham morrido. E nós temos do versículo 23 a igreja orando. Aí vamos partir para o final. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, irmãos, aqui olha, compartilhe luta. Não vá lutar sozinho, porque você vai morrer na praia. Sabe o que quer dizer morrer na praia? Você nada. É quando você alcança a terra firme, você morre cansado, estressado. Compartilhe. Eles compartilharam a batalha e testemunharam que foram firmes. Então, e unânimes, eles decidiram unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: olha aqui, irmão, a importância. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de nosso pai Davi, teu servo. Note, irmão, aqui, é o Espírito Santo que faz tudo. Foi o Espírito Santo, foi por intermédio do Espírito Santo, mas usou a boca de Davi. Amém? O Espírito Santo quer usar a tua boca, o Espírito Santo quer usar a tua voz, o Espírito Santo quer te usar. Pastor, como é que vai usar o mundo? Meu amigo, ele sabe escrever, né? Não tem a linguagem Libras, né? Pois é. Olha aí, para tudo tem um jeito. E se Deus quiser, Deus abre a boca do mundo e faz ele falar. Deus é Deus. Ele é o Deus de todo poder. Aleluia. Veja, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. E aqui está lá em letra maiúscula, é um servo especial, é um servo exemplar, é um servo a ser seguido. Amém? Glória a Deus. Assim como ele serviu ao Pai, nós devemos servir a Ele. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, todos eles, irmão, está tudo predeterminado para fazer o que Deus sabe. Antes planejou. Você está achando que o mundo está desgovernado? Está para mim e você. Mas está tudo debaixo do governo de Deus. Está tudo caminhando para aquilo que Ele predeterminou. Na agenda dele já está tudo escrito e vai acontecer. Uma coisa após outra. E a gente vai ficando alarmado, mas não fique não. Está escrito nas Escrituras. Vai acontecer. Agora tem uma coisa aqui, irmão. Pode acontecer o que for. Aí eu vou para o Brasil pode afundar no caos, na miséria, na desgraça. Mas Deus há de me socorrer, de me guardar, de me proteger e não deixar que falte nada. Viu? Porque Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Aleluia. Ou seja, Ele me apaceia. Mas tem mais, Ele só é pastor. Ele é Senhor. Sabe o que quer dizer? Ele me livra dos inimigos. Ele afasta os inimigos. Ele destrói os inimigos. Ele me dá vitória sobre os inimigos. Vai lá, você vai ver. No, acho que é verso 5, né? Uma mesa de vitória na presença do meu inimigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, que Deus tremendo. Eu queria amar muito mais. Mas a gente é limitado, né?
mas eu quero amá-lo até o fim. Até o fim. Olha o que ele vai dizer agora, na continuidade do verso. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, no mais Jesus. Eu achei lindo. Quando eu li isso aqui, eu trouxe isso aqui para o meu coração para aqui. Que o Senhor faça isso conosco. Que quando a gente estiver pregando, seja em qualquer lugar, não é só aqui nesse momento, não, em qualquer lugar. E não é necessariamente que seja eu não, qualquer um de vocês. Ele opera curas, sinais e maravilhas. Você não deseja isso não? Eu desejo. Eu quero ver cura, sinais e maravilhas. No poder da palavra que o Senhor me der, por intermédio do Espírito Santo, para falar, que é Ele que faz. Mas eu quero ser instrumento. Amém? Glória a Deus. E aí, eles encerram dizendo assim, ó. Lucas registrou. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Note, irmão, quando eles fizeram essa oração de coração, sinceridade, foram cheios do Espírito Santo de novo. E o que aconteceu depois desse enchimento? Foram anunciar com intrepidez a palavra do Senhor. Eu entendo que eu preciso ser cheio para anunciar a palavra. Todos os dias. Porque às vezes a fraqueza bate. Porque nosso corpo é frágil. Bate o cansaço às vezes. Às vezes a gente fica meio que depressivo, né? Em crise pessoal. Às vezes a gente fica sem vontade das coisas. Às vezes não quer nem levantar da cama. Às vezes do nada, né? A gente está bem, mas do nada a gente, eu queria subir. Quero ver ninguém. Essa é a fragilidade do nosso corpo. Mas cheio do Espírito Santo, ele domina essas coisas, essas vontades que vêm da fraqueza da carne. Amém? Escute, nós somos ovelhas, mas tem hora que tem que agir como leão, especialmente na hora que der secado no lomos. O lobo, ele devora a ovelha. Por isso que Davi defendia as ovelhas. Por isso que Jesus veio com o cordeiro, se deixou, né, matar a ovelha, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele venceu, irmão, morreu como cordeiro, mas venceu como leão, ressuscitando ao terceiro dia. E foi até o Pai, recebeu todo o poder. Aleluia, glória a Deus. E é sobre o poder dele que nós devemos caminhar. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos uma reação dos apóstolos, mediante a proibição e ameaça, se eles fossem continuar a falar e ensinar o povo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eles não se deixaram intimidar, mas buscaram mais poder em Deus para que falassem com mais intrepidez a palavra do Senhor. E enquanto falassem, o Senhor operasse curas, sinais e prodígios. Eles assim oraram porque sabiam que Deus era e é o Deus da criação, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E esse Deus é Deus de revelação, e que se revela falando por intermédio do Espírito Santo, assim como fez por boca de Davi. Portanto, somos o povo de Deus desta geração, e precisamos fazer a oração do quilate daqueles os apóstolos fizeram, crendo que Deus fará maravilha por intermédio do nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo, o Santo de Deus, que Ele nos usará para operar curas, sinais
milagres e prodígios, através do Espírito Santo em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé e vamos dizer todo mundo junto. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora vamos dizer assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus faz em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, derrame copiosas chuvas de bênçãos sobre todo o seu povo, espalhado sobre a terra. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração é que você ore, porque eu já venho orando, porque eles oraram. Que o Senhor nos dê poder para pregar a palavra como deve, esposa minha. Certamente nossa vida vai estremecer, porque a gente vai ser cheio do Espírito. Amém? Um lugar tremendo, sacudido pela presença de Deus, eles vão cheio. Você crê que esse lugar aqui pode acontecer isso? Eu creio. Me ajude, vamos buscar isso para nossas vidas, para o nosso todo aqui. Nós precisamos atrair os perdidos. Eu não sou daquele que descarta um folheto, não falo nada. Tudo é importante no evangelismo, mas o principal é nós atrair o povo, porque Deus é quem manda. A irmã Graça, eu creio que foi Deus que orientou ela a usar a leitura do Salmo 133. Como é bom, agradável, que os irmãos vivem. A gente só vai ver se a gente for cheio do Espírito. Se não for cheio do Espírito, eu vou ver tanta falha nos irmãos, o irmão vai ver em mim. E a gente fica só, viu? Viu, sai do viu. Vamos orar, queridos. Pai, te louvamos nessa noite. Obrigado por essa palavra tão rica, que enriquece a nossa alma, o nosso ser. Pai, eu não quero dizer outra coisa senão, eu quero tomar as palavras dos apóstolos que oraram unanimemente, pedindo poder, mais poder, para pregar a tua palavra com inteligência. Essa é a minha oração. E eu acredito que meus irmãos estão em concordância comigo, porque nós queremos ser cheios do Espírito. Cheio do Espírito. Oh, Espírito de Deus, nos enche. Enche-nos para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos que vieram. Obrigado por aqueles que estão nos visitando, que possam vir mais vezes. Obrigado por aqueles que não estão aqui, estão trabalhando, estão enfermos. Senhor, estende tua mão agora, sara, cura, protege o trabalho, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu quero voltar a falar um pouco sobre a nossa reunião de sexta-feira. Eu tive orando. A princípio eu fiquei bem temeroso, pensei em 30 cadeiras, mas na reunião eu já falei em 40. E eles velhos não dá mais, agora é 50. E ela disse: livramento. Já saiu outra daqui aperreando ela. Diga para o abençoado que é 50, pela fé. É 50. Então a gente vai mostrar uma foto dela aí, tá? Pronto, aí. Essa foi a cor que foi escolhida, a maioria. Certo? A maioria escolheu essa cor, tá? E a gente vai colocar, né? Vai colocar atrás, já vai botar o nosso logomarca, né? E vai botar a Igreja Betel, Cidade Verde 1. Amém? Então, já vou mandar dizer isso para ele e que ele aguarde, porque há uma possibilidade de a gente já receber em janeiro ou fevereiro.
mas pelo menos uma semana antes eu tenho que dizer para ele quanto é que eu vou dar de entrada para abater as mensalidades, né? Então, como eu falei, estamos com 2.000 que a gente vinha juntando disponível, e eu quero contar, né, com a sua sensibilidade, né, com a sua gentileza em cooperar para você sentar confortavelmente, amém? Lembrando que eu já tenho